Olá, saudações a todos. Voltamos com a análise da pesquisa da Quest Consultoria e Pesquisa, encomendada pela Genial Investimentos. Essa é a parte 2. Vocês podem acompanhar a parte 1, está na descrição desse vídeo. Eu lancei ontem e tem uma análise sobre a percepção que as pessoas têm sobre vários aspectos, sobre economia, sobre corrupção, sobre desigualdade, sobre fome e miséria, e como isso afeta no desempenho, com a expectativa que a população tem sobre cada político resolver esses problemas. Lembrando que todos os vídeos que eu estou fazendo sobre essa pesquisa foi divulgada há alguns dias e toda a pesquisa tem como objetivo mostrar as eleições de 2022 para presidente com a situação de cada candidato. Agora eu vou àquela parte nuclear, a parte considerada mais importante da pesquisa. Intenção de voto para presidente, pesquisa espontânea, naquela em que o entrevistador pergunta ao entrevistado em quem ele votaria para presidente em 2022, sem apresentar nenhum nome. Neste cenário de pesquisa, o Lula aparece com 29%. Veja como ele cresceu. Ele vinha mantendo 21, 23, 23, 22, até que ele deu um salto de 7 pontos de outubro para novembro. Em apenas um mês, subiu 7 pontos, chegou a 29%. Já o Bolsonaro, ele teve uma leve queda considerando o mês de julho, começou com 18, oscilou, agora tem 16, mais ou menos dentro da margem de erro. Já o Ciro Gomes manteve sempre 1%, outros tinha sempre 1%, agora subiu para 2%. Branco nulo pretende não votar, também ali começou com 3%, agora tem 4%, mais ou menos dentro da margem de erro. O que a gente observa é que o número de indecisos caiu. Começou em julho com 57, depois foi para 56 em agosto, subiu para 58 em setembro, caiu um pouco para 55 em outubro. E agora, pela primeira vez em pesquisa espontânea, menos da metade da população está indecisa. Então, um número bem interessante, porque caiu 6% dos indecisos e o Lula subiu 7%. A gente infere, então, que o Lula conseguiu abocanhar uma parte dos indecisos que fizeram essa transição de indeciso para ter um candidato. Seguindo agora, intenção de votos para presidente, pesquisa estimulada, onde é feita a pergunta em quem o eleitor pretende votar e é apresentado um painel com o nome dos candidatos. Cenário 1 para o cenário 2, o que muda? Basicamente, no cenário 1 consta o João Dória e não o Eduardo Leite. No cenário 2, tira o João Dória, entra o Eduardo Leite. Ainda não há uma definição sobre qual será o candidato do PSDB. Mas em relação aos outros candidatos, não muda basicamente nada, né? O Lula tem 48 em uma, tem 47 na outra. O Bolsonaro mantém 21, tanto no cenário 1 quanto no cenário 2. O Sérgio Moro mantém 8%, tanto no cenário 1 quanto no cenário 2. O Ciro Gomes oscila de 6 para 7%, mas apenas um ponto. E aí a gente tem o João Dória, quando ele aparece, ele tem 2%. O Eduardo Leite, quando aparece, tem 1%. Rodrigo Pacheco, nos dois cenários, aparece com 1%. E o Felipe Dávila, no Partido Novo, tem 0%. Veja que branco nulo e não vai votar, 10% nos dois cenários. Indecisos, 4% nos dois cenários também. Então é interessante que, basicamente, não tem mudança entre João Dória e o Eduardo Leite. E o Lula, nessa pesquisa estimulada, ele vence no primeiro turno nos dois cenários, já que no primeiro ele aparece com 48% e todos os outros candidatos somados aparecem com 38%, e no segundo cenário ele aparece com 47% e todos os outros candidatos somados com 38%. Então a vitória até relativamente tranquila do Lula no primeiro turno. Agora, será que ele tem chance mesmo de vencer no primeiro turno? É até um bom tema para vídeo, porque existem vários fatores que podem auxiliá-lo e também prejudicá-lo. Agora, por região, eu não gosto muito desse tipo de pesquisa para região, porque vamos lá, por exemplo, o norte ele possui apenas 8% da população do Brasil. Então, essa pesquisa entrevistou um pouquinho mais de 2.000 pessoas, o que leva a gente a um número de aproximadamente 160 pessoas do norte. Então, veja como uma troca de candidato equivale a um pouco menos de 1%. Então, altera bastante o resultado da pesquisa. Tanto que, se a gente for observar, o Datafolha e o Ibope, na eleição para 2018, eles não consideravam o resultado do norte, eles não divulgavam, porque eles achavam que não tinha um número suficiente. Então, eu não levo tanto em consideração o resultado do norte e do centro-oeste, mas aí está, né?
E aí é inequívoco, né? A vantagem do Lula sobre o Bolsonaro é gigantesca no Nordeste. Inclusive, o Ciro Gomes chega até no limite da margem de erro a estar ali no empate técnico com o Bolsonaro. Lula é muito forte no Nordeste, é também forte no Norte. No Sul também, veja que nessa pesquisa, pelo menos, o Lula tem mais do que o dobro dos votos do Bolsonaro no Sul. No Sudeste já estreita um pouco e no Centro-Oeste o Lula ainda vence, mas por apenas 8 pontos. Importante observar que o Lula venceria no Nordeste com grande folga, no Norte e no Sul já no primeiro turno. No Sudeste não conseguiria, mas ficaria muito próximo. E no Centro-Oeste realmente é uma região que ele tem mais dificuldade. A pontuar que o Sérgio Moro ele é muito fraco no Nordeste, tem menos da metade da intenção de voto da média das outras regiões. E também o João Dória tem apenas 2% no Sudeste, é muito pouco, já que boa parte da população do Sudeste é do estado de São Paulo, estado em que ele é governador e mesmo assim pontua muito mal. Tem explicação para isso, inclusive é um bom tema para um próximo vídeo. Seguindo agora em relação à renda, veja que interessante, quem recebe até 2 salários mínimos, 61% vota no Lula, mais do que o quádruplo dos votos do Bolsonaro, aparece com 15%, Sérgio Moro e Ciro Gomes com 5%, João Dória com 2%, Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila. Interessante, Felipe Dávila com 1%, né? Em quem recebe até 2 salários mínimos, ele que é do Partido Novo, né? Já entre 2 e 5 salários mínimos, o Lula já cai para 44%, e depois de mais de 5 salários mínimos, ele cai para 34%. Bolsonaro sobe de 15 para 20 e depois sobe para 32 quando a gente vai aumentando a faixa de salário. O Sérgio Moro também sobe de 5 para 8, de 8 para 11. O Ciro também, só que um pontinho só, de 5 para 6, depois de 6 para 7. Já o João Dória realmente tem uma oscilação bem interessante, né? 2% para quem tem até 2 salários mínimos, duplica para quem tem entre 2 e 5, mas cai para apenas 1% para quem tem mais de 5 salários mínimos. Até um resultado que me chama a atenção, que dá que o João Dória Júnior ele fosse mais popular e quem recebe mais de 5 salários mínimos. Rodrigo Pacheco só aparece também nos extremos. E é interessante como branco nulo não vai votar, tem um percentual muito maior entre quem recebe entre 2 e 5 salários mínimos. Então talvez seja um espaço em que seja importante os candidatos trabalharem para tentar convencer essa mudança de voto. Mas o Lula aí com uma vantagem bem grande, exceto em que recebe mais de 5 salários mínimos. Seguindo agora a intenção de voto para presidente no segundo turno. A Quest fez um panorama assim meio esquisito, né? Meio chato de ler. Mas assim, é bem simples, né? Cenário 1, Lula contra Bolsonaro. Lula tem 57, Bolsonaro tem 27. Branco e nulo tem 13 e olha só, apenas 3% de indecisos. 3% de indecisos só. Então Lula 57, Bolsonaro 27. O Lula, portanto, tem mais do que o dobro de votos do Bolsonaro e somente 3% de indecisos. No cenário 2, Lula contra Sérgio Moro, Lula também vence fácil, até com maior vantagem, 57 contra 22. Depois, contra o Ciro Gomes, ele também vence, com um pouquinho menos de voto, é onde ele tem menos votos, 53 a 20, teremos 24% de branco e nulo. Cenário 4, 57 a 14 no Eduardo Leite, o massacre do Lula. Outro massacre contra o João Dória, 58 a 13. E o último cenário, o Lula também vence o Rodrigo Pacheco, aí por mais ainda, né? 59 contra 12% do atual presidente do Senado. Interessante que quando você tira o Bolsonaro da jogada e tira também o Sérgio Moro, aumenta muito o branco e nulo, né? E isso é bem interessante, né? Então parece que o eleitor do Bolsonaro, se ele não for para o segundo turno, e que é um eleitor que se assemelha um pouco ao eleitor do Sérgio Moro, parece que eles não querem saber de eleição, eles simplesmente se recusam a votar, mas talvez seja um voto que seja transferido para o adversário do Lula, né? Se você viver ali um antipetismo, né, nesse segundo turno, talvez, por exemplo, esses 26% que não votariam nesse cenário de segundo turno, talvez ali uns 12% pelo menos passasse para o Eduardo Leite. Então, bem interessante, Lula vence todo mundo com facilidade. Neste momento, novembro de 2021, é sempre bom pontuar, mas veja como nós temos poucos indecisos na disputa mais provável que é Lula versus Bolsonaro. Então, não tem tanto espaço assim para mudança.
E aqui é o dado talvez mais interessante de todos. Muito, muito legal. Conhecimento e votos sobre pré-candidatos a presidente. Vamos lá. Jair Bolsonaro, 18% diz que conhece ele e votaria nele. 12% diz que conhece e poderia votar. 2% apenas não conhece o Jair Bolsonaro. E 67% diz que conhece e não votaria. É uma rejeição gigantesca que é praticamente inviável, é praticamente impossível vencer uma eleição com uma rejeição dessa, até porque, como se diz, né, segundo turno é uma disputa de quem tem menor rejeição. O Sérgio Moro, 5% conhece e votaria, 19% conhece e poderia votar, 14% não conhece, número baixo, e 61% conhece e não votaria. É o ônus, né, de ter toda a antipatia da esquerda e ter obtido também a antipatia de grande parte do eleitorado bolsonarista. Acabou sendo um grande erro por parte do Sérgio Moro. O João Dória, 2% conhece e votaria, 15% conhece e poderia votar, 24% não conhece, então ainda tem um espaço para crescer, e 58% conhece e não votaria. Seguindo, Ciro Gomes, 4% conhece e votaria, 22% conhece e poderia votar, 19% apenas não conhece e 53% conhece e não votaria. E o Lula? O Lula realmente tem um cenário fantástico para ele, porque 39% diz que conhece e votaria nele, 19% conhece e poderia votar. Então veja como o Lula pode ter até 58% dos votos. 58% da população ou conhece e votaria, ou conhece e estaria disposta a votar. 1% apenas não conhece, veja como ele consegue ser mais conhecido que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. E olha só, 39% conhece e não votaria. Então veja que a rejeição dele é uma rejeição boa, né? Claro que seria melhor ter uma rejeição menor, mas nesse caso, veja que apenas 1% não conhece. Porque, por exemplo, eu, Daniel Dalense, se você for fazer uma pesquisa dessas, eu vou ter o menor número de conhece e não votaria, né? Porque quase ninguém me conhece, né? Então, uma pessoa que 99% da população conhece, somente 39% conhece e não votaria, mesmo que seja algo bem cristalizado, é um número muito interessante para o Lula. Eu achava particularmente que o Lula tinha uma rejeição muito maior. Veja que a rejeição do Ciro Gomes é maior que ele, 53 contra 39. Seguindo o Rodrigo Pacheco, 1% conhece e votaria, 6% conhece e poderia votar, 56% não conhece. Então, esse é o candidato que tem muito espaço ainda para tentar buscar o seu lugar ao sol. 36% conhece e não votaria. Não é um número tão legal, né? Até porque, veja assim, das pessoas que conhecem o Rodrigo Pacheco, se você for ver, você soma 36 com 6 e com 1, você chega a 43. Então, assim, de 43% que conhece ele, 36 não votaria. Isso não é nada bom, mas tem um espaço ainda muito grande para crescer. Eduardo Leite, 2% conhece e votaria, 8% conhece e poderia votar, 59% não conhece e 29% conhece e não votaria. Eu acho o número muito bom também do Eduardo Leite. Né? O que difere ele do Lula, apesar dessa questão, né, de que ele não é tão conhecido, já tem 29% de rejeição, é que ele tem um espaço muito grande para crescimento. Muito grande. E não tem uma rejeição tão solidificada como outros candidatos. E o Felipe Dávila, 1% conhece e votaria, 4% conhece e poderia votar, 75% não conhece, 20% conhece e não votaria. Também não é um número muito legal, né? Então, assim, você tem 25 brasileiros em 100 que conhecem ele e 20 diz que conhece e não votaria. Então, não é um cenário também muito bom. Então, que assim, quem te conhece não gosta de ti. Aqui a gente pode falar do Rodrigo Pacheco, do Felipe Dávila, os candidatos aí menos conhecidos, mas que tem uma rejeição muito grande. Por isso que o Eduardo Leite tem um número bem mais interessante entre os candidatos que não são tão conhecidos assim. Esse foi o segundo vídeo sobre a pesquisa encomendada para Genial Investimentos, realizada pela Quest Consultoria e Pesquisa. Teve o vídeo ontem, está na descrição aqui desse vídeo para você acompanhar. E amanhã, 9 da manhã, tem mais uma parte dessa pesquisa. Eu disse que iam fazer 3 partes, só que eu acredito que, como os vídeos estão ficando um pouquinho longos, eu vou ter que dividir em 4 partes. Então vão ser 4 dias seguidos, 9 horas da manhã, saindo a minha análise sobre essa pesquisa. Um abraço a todos e até a próxima.